estamos falando sobre o quebrando o silêncio. E em especial nós estamos falando sobre famílias. E eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre dificuldades da vida, sobre vidas quebradas. E eu quero que você compreenda que todos nós temos, por sermos seres humanos, nós temos sonhos, nós temos planos. E antes de nós começarmos a estudar um pouquinho a nossa palavra, a Bíblia, eu queria te fazer um pedido. Se você tiver algo para conversar, se você tiver algo que precisa neste momento ser resolvido, não converse, por favor, aqui dentro. Vai lá fora, resolva a sua situação e volte. Mas ao estar aqui dentro, fique em paz, fique tranquilo, fique em silêncio, porque Deus quer falar comigo e com você. Te convido a fechar seus olhos e vamos falar com Ele. Nosso querido Deus, a Tua palavra será aberta agora. Por isso pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito desça sobre nós e que nós possamos entender o que aqui foi falado. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos para Te servir, em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, pode colocar lá o vídeo. Eu preciso que você entenda que parece que muitas vezes a nossa vida parece mais um sacrifício, você já notou? E isso acontece tanto, mas é algo tão parecido que muitas vezes nós questionamos a Deus e nos perguntamos, Senhor, por que a vida é tão difícil? Eu vou na igreja, eu faço tudo certinho, eu devolvo o meu dízimo, entrego minha oferta, sou amigo das pessoas, mas por que parece que é tão difícil? E sabe, querido, eu te falo isso porque nossa vida é muito mais do que nós podemos ver. E eu quero te mostrar algumas imagens para que você possa compreender. Sabe por quê? Porque nossa vida é um ciclo, e nesse ciclo da vida, eu vou nascer, eu vou crescer, alguns se reproduzem, ficam velhinhos e a tendência é morrer. E mesmo eu e você, sabendo o ciclo da vida, quando ela acaba, nós choramos. E aí eu te pergunto, por quê? Porque parece que eu sei que as coisas vão acontecer, eu sei que as coisas acontecem em uma sequência que parece lógica e repetitiva, mas por que nós choramos? Porque a vida traz tantas dores, mesmo eu sabendo que eu estou em um ciclo e que não é somente comigo que esse ciclo vai acabar, mas sim se perpetuar. Antes de nós entrarmos no texto que eu quero conversar com você, eu quero que você entenda um conceito básico. Biblicamente, o conceito básico de amor diz que Deus é amor, porque aquele que não ama não conhece a Deus, é o que diz a Bíblia. Mas quando você pega o conceito de amor no dicionário, tanto físico quanto online, o dicionário ele vem falando para mim e para você que amor passa a ser um sentimento que é aflorado devido a algumas situações. Ou seja, para o amor existir, precisa antes haver algumas escolhas, e a Bíblia deixa bem claro isso, que por isso que diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele escolheu dar seu Filho. Mas talvez você ainda não esteja compreendendo. Eu quero que você entenda que eu e você, ser humano, quando o mal entrou, nós automaticamente nos tornamos maus. Nós automaticamente escolhemos e somos tendenciosos a tudo aquilo que é errado e nada de bom. E olha só o que diz, para você compreender, lá na Bíblia, diz assim para mim e para você, lá em João, no capítulo 14, no versículo 1, vai lá, abra a sua Bíblia, mas vai estar projetado aí na frente, livro de Jó, capítulo 14, no versículo 1, vem falando de mim e de você, e lá diz o seguinte, o ser humano é o quê? Nascido de quem? De mulher, ele vive
breve tempo, e como é esse pouco tempo, ele é cheio de quê? De inquietação, e faz o quê? Nasce como a flor, e murcha, foge como a sombra, e não permanece. Eu quero que você compreenda que a Bíblia ela vem falando de mim e de você, que nós somos como a flor, que nascemos e morremos, somos semelhante à sombra, e essa sombra acontece e logo se esvai. Mas eu quero te mostrar alguns dados, eu quero que você compreenda. Em 1993, não sei quantos de vocês lembram, naquele tempo eu já era um jovenzinho, hoje eu já sou, o tempo está passando, o cabelo está caindo, e eu que tinha vontade de ficar com cabelo branco, não sei se vai dar tempo. E quando você pega lá em 1993, saiu um filme chamado Denis o Pimentinha, e não sei quantos de vocês assistiram, e lá era uma briga entre o Seu Wilson e Denis. E Seu Wilson, ele tinha um hábito peculiar, ele gostava de ser um cultivador de flores, mesmo amador. E lá ele cultivava uma flor muito rara, chamada Glória da Manhã. E essa flor, a duração da vida dela é de apenas 6 horas. E logo ela nasce e murcha. E eu coloquei alguns dados aqui para vocês das principais flores que talvez nós conhecemos. E você vê que no máximo a vida dela dura entre 4 a 10 dias. E sabe por que eu coloquei isso para você e para eu também entender? Que se você pega as flores, elas são chamadas de flores, primeiro porque elas são bonitas. E por onde alguém passa e tem uma flor, ela chama atenção, porque muitas delas exalam um perfume extraordinário, mas vivem no máximo 10 dias. E talvez eu esteja falando para alguém que se preocupa, mas só que eu preciso que você compreenda. Assim como a Bíblia fala e compara a mim e a sua vida como uma flor, a mesma Bíblia fala que é parecido com a sombra. E talvez você já se perguntou, mas como é sombra? E no ambiente escolar em que temos uma escola ao lado, eu quero te ajudar a entender um pouquinho sobre sombra. A sombra é uma propriedade física e, para ser de maneira bem sucinta, é a ausência de luz em um determinado local. Ou seja, a sombra só aparece quando existe um entreposto entre a luz e um objeto. E partindo desse objeto vai ter escuridão. Ou seja, luz e trevas, certo e errado, Deus ele vem falando para mim e para você, filho, filha, presta atenção, porque a tua vida passa rápido. E talvez eu esteja falando para alguém que se acha demais, que vive uma vida cheia de si, e fala assim, eu sou muito mais, melhor, mais animado do que o outro que está do meu lado. A vida ela vem falando para mim e para você. Arthur Schopenhauer diz que a vida é uma eterna oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Lembra quando você queria tal coisa e você lutou e quando você chegou você passou dias, meses e anos e você falou é só isso e agora uma nova vontade aparece e você se pergunta, Senhor, por quê? Talvez eu esteja falando para casais, pais, filhos que vivem uma vida, uma coisa aqui dentro, quando lá em casa só vocês sabem o que é. E agora muitas vezes você obriga-se a si mesmo a ir para o trabalho, a chegar na igreja, e quando alguém chega apertando a sua mão com todo o cuidado, e agora nem apertando, só dando um toquinho, falando assim, oi, tudo bem? E você, destruído por dentro, você finge-se e se dá o trabalho de dizer, tudo bem, quando na verdade você queria, não, está tudo errado. Mas parece que não dá. E sabe por que eu te falo isso, meu amigo? A Bíblia fala que está tudo errado,
não por sua culpa, mas por culpa do mal, do pecado. E eu quero que você abra a sua Bíblia, quem não puder pode ler aqui comigo, lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 6. Deus ele vem falando algo para mim, eu preciso que você compreenda todos esses conceitos bíblicos para você entender a história singular que Deus colocou na minha e na sua Bíblia. E sabe por que eu te falo isso? Porque Deus criou eu e você como seres especiais, e por sermos especiais, Ele espera de mim, de você, atitudes especiais. E lá diz o seguinte, no capítulo 1, no versículo 6, vem falando de como sou eu e você, diz assim: desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada o quê? São, a não ser o quê? Feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Sabe, querido, às vezes nós vivemos uma vida em que estamos cheios de nós, e mudamos as nossas atitudes, e ora vacilamos os nossos pensamentos entre a relação entre essência e aparência. E talvez eu esteja falando para alguém que venha para a igreja, e o motivo é um, mas quer mostrar outro. E quando eu e você abrimos a Bíblia, Deus ele vem falando para mim, para mim, para você que está em casa. Deus ele fala assim: filho, eu conheço o que passa aqui dentro. Quando você pega a Bíblia, Deus ele vem falando, Jesus ele vem falando através de milagres, através de relatos. Ele ensina, ele mostra, ele tenta dizer não, é assim, ele tenta falar não, vai por aqui. Mas tem uma passagem da Bíblia que eu quero estudar com você, que Deus ele vem falando, que na verdade Jesus quase não fala. Ele escolhe aquela passagem para observar. Você já percebeu? Deus ele te deu 2 ouvidos e uma boca, e não foi por acaso. Deus ele vem sussurrando através do meu corpo, do seu corpo, dizendo assim: filho, escuta mais. Fala menos. Filho, o que vale não é o aqui de fora, mas é sim o que está aqui dentro. E muitas vezes eu corro atrás do vento, querendo ser algo, querendo ter algo. Quando Deus ele fala para mim, para você: filho, não é isso que você precisa. E sabe, Deus, Ele vem falando para mim, para você, em toda a trajetória do livro de João, Ele vem falando: filho, eu sou. E Deus ele fala: filho, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. E ele fala: filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas muitas vezes nós não entendemos que somente Jesus é. E vivemos uma vida de fachada, querendo mostrar aquilo que nós não somos, quando na verdade no íntimo nós queremos gritar e dizer: Senhor, eu queria ser assim, eu queria agir assim, me vestir assim. E vivemos uma vida condoída porque nós não conseguimos nem viver nossa dor. E agora, para mostrar que estamos bem, sorrimos para os outros quando na verdade queremos chorar. E Deus fala assim: filho, eu sou. Mas talvez você ainda não está entendendo. Talvez você ainda não esteja compreendendo. Que história é essa? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, vai lá. Livro de Marcos começa a falar algo para mim, para você. Deus ele vem falando através de poucos versos o que Ele quer, como Ele quer, e Ele vem mostrando para mim: filho, tem diferença do quanto e como você se porta. E talvez eu esteja falando para pessoas, famílias, pais e mães, filhos e filhas, que vivem um relacionamento não do como ou do quanto,
e não sabe entender, mas como é isso? Livro de Marcos, vai lá. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Marcos, no capítulo 12. Essa é uma das únicas histórias em que você não vai ver Jesus fazendo discurso, não. Você não vai ver Jesus chegando e chamando a multidão, não. Essa é uma história em que Jesus apenas chega, junta seus discípulos e fala assim: olha, capítulo 12, no versículo 41, na minha e na sua Bíblia, diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhe digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, deu todo o seu sustento. Agora eu quero que você compreenda comigo algumas coisas, meu querido. Talvez enquanto você leu, em algum momento esse texto, você pensou, mas poxa, será que esta mulher deu tudo o que ela tinha? E eu te falo, deu tudo o que ela podia, mas qual é a diferença? Essa história aqui, Deus não está falando apenas de dinheiro. É lógico que você já ouviu muitas vezes em pregação de mordomia, ou falando sobre dinheiro, mas não é dinheiro que Deus está falando aqui, que Jesus está falando. A história conta que naquele momento, Jesus ele chega ao templo, e agora Jesus, junto com seus discípulos que o acompanhavam, Jesus agora, imagina você a cena, lá no mezanino do templo se coloca, e agora começa a olhar todo mundo vindo colocar, e era bonito ofertar, porque as pessoas olhavam, olha como Deus tem abençoado, e quanto mais oferta, quanto mais generosa a oferta, mais bênçãos do céu. E agora, enquanto aquelas pessoas bem-sucedidas vão colocando o que tinha, vem uma senhorinha, viúva, à margem da sociedade da época, e dá tudo o que tinha, e agora aquilo chamou tanto a atenção. Jesus chama os seus discípulos e fala assim: ó, chega aqui, está vendo aquela senhorinha ali? Ah, ela foi demais. E agora eles não entendem, e agora Jesus fala assim: sabe por que ela foi demais? Porque ela deu tudo o que tinha. E agora os discípulos, mesmo com muitos tendo dificuldades em entender algumas coisas, começam a se questionar: mas Senhor, como ela deu tudo e foi mais do que os outros? Porque só foram 2 moedas. E agora Jesus explica e fala assim: olha, ela deu tudo porque ela deu tudo que ela tinha. Sabe por que eu te falo isso? E sabe por que nós estudamos e relemos essa história? É que eu quero te lembrar uma coisa, querido. Deus, Ele sabe o que passa lá na tua casa. Deus, Ele sabe o que passa quando está só você choramingando, só você questionando a Deus e fazendo coisas que muitas vezes nunca quis fazer, vivendo uma vida de fachada, sentando com quem nunca quis sentar e tendo que ser amigo de quem nunca você quis ser. Deus sabe. E agora Deus, Ele fala para mim e para você: filho, eu quero que você dê tudo, seja quem você é, porque só assim eu posso te salvar. Deus, Ele fala para mim e para você: está vendo aquela mulher, aquela viúva? Ela perdera o seu esposo, o seu bem naquela sociedade tão principal, mas ainda assim
ela entregou tudo o que tinha, mesmo com todas as dificuldades. E sabe, eu te pergunto, querido, o que você tem entregado a Deus? Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu te digo uma coisa, Deus, Ele não se preocupa com a forma de quanto você anda, quanto você dá, quanto você faz lá na tua casa, mas Ele entende e sabe como você faz. Ele sabe o que passa no teu coração e por que você faz cada coisa que você faz. Ele entende o motivo, Ele entende a essência e compreende que não é de aparência que você vai conquistar o céu. Mas eu quero te contar algo que aconteceu comigo. Tem mais ou menos 2 meses que eu trabalho em Campinas. E lá eu fico em 3 locais diferentes. E um desses é um local, num bairrozinho, que na verdade não é o bairro, chamado Jardim Santa Lisa. É outro bairro, mas que pegou o nome do local antigo. E esse nome é apenas um nome fictício. Uma senhora que eu dei um nome, que eu chamo pelo nome de Martina. Quando eu vi minha agenda, ela estava no primeiro horário, 7 horas. Como era um local novo, comecei a ver o que tinha e vi que ela tomava 16 remédios diferentes. E eu falei, nossa, é remédio demais. Li um pouquinho do prontuário dela e chamei. Passei 10 minutos lendo, que tinha bastante coisa, e chamei ela. Quando chegou, era uma senhora jovem, seus 27 anos mais ou menos, não lembro exatamente. E eu perguntei, minha filha, o que foi que aconteceu? E ela começou a contar todas as dificuldades dela, como a vida dela era sofrida, como ela vivia uma vida que na verdade não era aquilo que ela gostava. E eu falei, eu entendi que você não gosta da sua vida, mas eu quero entender o seguinte, por que você toma tudo isso de remédio? Ela olhou para mim e falou assim, doutor, nem eu sei. E eu falei, mas desde quando você toma isso? Ela falou assim, desde quando a minha primeira filha nasceu. Eu falei, qual a idade dessa menina? Ela falou, 9 anos. E eu falei assim, você curou? Ela falou, não. Eu falei, mas é tudo isso de remédio. E ela agora me ensina uma coisa que eu já sabia, mas ouvi dela. Ela falou assim, doutor, remédio não cura. E eu falei, mas por que você toma tanto? Ela falou, porque o remédio me ajuda a disfarçar aquilo que eu sinto. Às vezes me dá sono, às vezes me deixa eufórica demais, às vezes me deixa meia lerda, ela usou o termo. Mas pelo menos eu tomando, eu não preciso sentir a vida que eu vivo. E aí eu conversando com ela, eu falei, mas você acha necessário? Ela falou, é necessário. Eu falei, por quê? Ah, doutor, o senhor não sabe o que eu passo em casa. E ela me contou tudo o que acontecia na casa dela. Passou mais ou menos uns 15 minutinhos e ela falou assim, e aí? O senhor acha que vale a pena viver? Por isso que eu prefiro tomar o remédio para disfarçar essa minha vida, já que eu não posso ser ou viver do jeito que eu sempre quis. Eu falei, o que você queria? E aí ela volta no passado dela e ela fala assim, doutor, quando eu tinha 16 anos, eu tomei as decisões erradas. Ela contou para mim, doutor, eu queria ser médica, eu queria estar no seu lugar. Mas só que quando eu tinha 16 anos, eu não queria saber de estudar. Eu ia para a escola, mas às vezes eu estava lá, mas eu nem prestava atenção. Fiz o vestibular na época, não passei, eu sabia que eu não ia passar. Logo,
comecei a namorar, engravidei, tive meu primeiro filhinho, minha primeira filhinha. E aí todos aqueles sonhos foram por água abaixo. Já estou no meu quarto relacionamento, ela falava. Nunca consegui um marido que me amasse, sempre me batia. E eu perguntava para Deus, que eu sempre ouvira que existia, perguntava: Senhor, por que isso acontece? Por que o Senhor fez eu escolher errado? Por que eu tive que me entregar na hora que não era? E aí ela fala: por isso eu tomo tanto remédio, tantos remédios. Sabe, querido, talvez eu esteja falando para alguém que possivelmente não toma remédio psiquiátrico, mas usa de medidas, de pessoas, de locais, de substâncias, de vídeos, de músicas, para esquecer o verdadeiro problema que está passando lá na sua casa. Vivemos em um tempo, querido, em que a geração não se preocupa mais no como, mas sim no quanto. Ah, querido, eu não sei o que passa na tua vida, mas eu te garanto uma coisa, que a Bíblia que eu tenho em mãos, que o Deus que eu prego, Ele pode fazer a diferença na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, possivelmente eu esteja falando para alguém aqui que está com a vida seca, sabe? Aquela vida que quando a pessoa começa uma coisa, parece que nada dá certo, e a pessoa fala assim: Senhor, tudo que eu faço não rola, não dá certo. Por quê? Sabe, quando para a chuva, a terra começa a ficar ressequida e aquela terra passa a ser um torrão e não dá mais para plantar. Mesmo que você molhe, parece que a água não consegue penetrar e ela deixa de ser útil à terra e se torna um torrão. Eu não sei como é que está a tua vida, mas se tem alguém que pode ajeitar teu relacionamento, transformar tuas escolhas, mudar as tuas vontades, esse alguém é Jesus. Mas Jesus é diferente. Ele não olha a aparência. Eu olho, você olha. Mas esse Jesus que eu te apresento, Ele conhece teu coração. Ele sabe o que passa, sabe quais as tuas escolhas. E é a Ele que você tem que entregar a sua vida. Hoje eu quero fazer diferente. Sei que estamos em um tempo de pandemia. E é fácil eu falar para você e você falar: ah, não, eu quero. Não. Deus não consegue começar do zero com você, mas consegue fazer a partir de agora o teu zero e iniciar daqui para frente. Eu quero cantar uma música. Possivelmente você conhece essa música. Enquanto essa música é cantada comigo e com você, com os anjos que estão aqui, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Deus e dizer assim: Senhor, transforma a minha vida, faz nascer tudo de novo, novamente. Enquanto essa música é cantada, deixe o Espírito Santo tocar seu coração. Permita que Ele renove e refaça a sua vida quebrada. O torrão de terra seca
já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos em que a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já findou. Já chegou o fim, ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Se coloque em pé, feche seus olhos, entregue sua vida a Deus e fala assim: Senhor, a partir de hoje eu quero entregar minha vida a Ti e ser uma bênção na Tua causa. Se você conhece a música, cante e vamos ser bênçãos. Toma, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Sabe, querido, toda vez que entra um paciente em um dos locais que eu trabalho e eu tenho oportunidade de conversar com esse paciente, eu vejo que algumas coisas se repetem. Essas coisas se repetem porque nós somos iguais. Às vezes a classe social de um é melhor do que o outro, a aparência é melhor do que do outro, a família está mais ajustada do que a outra, mas no fundo todos nós somos iguais. Mas sabe, muitas vezes pisamos o outro e achamos que somos melhores, não pelo que somos, mas pelo que temos e pelo que nós achamos justo. Sabe, querido, não meça o teu próximo pelo que você acha. Eu te convido a medir o seu próximo pelo aquilo que Deus coloca na Bíblia. E sabe, se você está vivendo uma vida ruim, comece a ser verdadeiro com você mesmo. Faça aquilo que você quer
e que, de acordo com a palavra de Deus, é digno de ser feito. Opa, não deu certo hoje? De novo. Ai, amanhã não deu? Tenta outra vez, mas não desiste. Permita que Deus renove as tuas forças. Permita que Deus transforme os teus sonhos, porque só Ele sabe que os planos dEle vão ser sempre o melhor para a tua vida. Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, aqui estão teus filhos, Senhor. O Senhor conhece a cada um, Pai. Parece que precisa passar um ano, Senhor, para chegar aí uma nova campanha de quebrar o silêncio. Mas, Senhor, aqui estão teus filhos que necessitam viver uma vida não de aparência, mas sim de essência, Senhor. Nos ajude a ter em nossa essência as tuas vontades. Nos ajude, Senhor, a vivermos não correndo atrás do vento, mas nos ajude a dar o nosso melhor, o nosso máximo. E ao Senhor nos observar, o Senhor dizia, assim como o Senhor disse, aquela viúva disse aos discípulos, ela deu tudo o que tinha. Queremos entregar tudo o que nós temos, Senhor. Por isso, transforme as nossas vidas, Pai. Se aqui existe alguma família, algum esposo, esposa, filhos, irmãos que estão vivendo de fachada, nos ajude a restabelecer o nosso convívio, restabelecer a nossa irmandade, não para merecimento nosso, mas eu entrego, Senhor, a cada um aqui em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.